Um escritor de múltiplas atividades, Luiz Pimentel, nosso entrevistado de hoje, trabalha em todas as vertentes. Neste momento, além de um livro infantil, está lançando 2 textos teatrais, O Amor Impossível de Assis Valente e O Homem e Seu Cachorro. E sobre tudo isso a gente conversa daqui a pouco. Na dica de leituras, 2 novas vozes da língua portuguesa. A gente analisa Os Transparentes, de Ondiak, e Anatomia dos Mártires, de João Tordo. O Leituras conversa agora com Luiz Pimentel. Pimentel, vamos falar aqui de seus novos trabalhos, né? Vamos começar aqui. Eu acho interessante essa sua relação com a música popular brasileira. Você fez uma peça, O Amor Impossível de Assis Valente, né? Inspirado na vida do compositor Assis Valente, né? Quer dizer, como é que começa esse projeto? Como é que... Esse projeto está diretamente ligado a essa minha relação com a música brasileira, que é uma coisa que veio desde os tempos de jornalismo. Escrevi muito sobre música em jornal, em revista, e escrevi livros também sobre música, fiz biografias romanceadas para a coleção de editoras, escrevi sobre Luiz Gonzaga, sobre Ari Barroso, sobre Geraldo Pereira, sobre Assis Valente. E no caso do Assis, que tem uma história de vida particularmente muito cheia de idas e vindas e de elementos dramáticos. Foi um indivíduo que tentou suicídio mais de uma vez e tal. Acabou, numa delas até deu certo. E eu vi que era um tema que poderia possibilitar renderia uma dramaturgia. E escrevi a peça, escrevi para um concurso literário, o Prêmio de Dramaturgia Cidade de Belo Horizonte, ganhou o 1º lugar. E uma editora de São Paulo, a Giostre, que tem uma coleção muito grande de literatura brasileira, eu mandei para eles aprovaram, lançaram. E um produtor no Rio de Janeiro está tentando viabilizar uma montagem com editais e etc., porque é uma montagem de teatro. Teatro é uma coisa meio complicada, meio cara. Especificamente no caso do Assis, quem for montar, é uma produção mais ou menos cara, pela questão da liberação das músicas. Não tem como contar a vida dele sem colocar no palco a obra dele. E para colocar a obra no palco tem que pagar os respectivos direitos autorais e tal. Por isso que ainda não foi montado, mas já foram feitas algumas tentativas. Assim nasceu e assim foi feito. E vem por conta dessa minha paixão pela música brasileira, pelos nossos compositores especialmente. Que o Assis tinha uma coisa interessantíssima. Embora as músicas dele tivessem um humor muito, muito apurado, elas eram muito trágicas, né? As histórias eram quase sempre trágicas, né? Quer dizer, era um pouco de autobiográfica também essa obra dele, né? Daí essa necessidade da junção da obra dele na... Praticamente, porque a vida dele foi bastante trágica. Tem uma obra lindíssima, mas a administração dessa obra e da própria vida foi bastante caótica. Os contemporâneos dele, os depoimentos que li, de quem conviveu com ele, colocava sempre em conta de um sujeito muito tenso, muito perturbado, muito instável. Era um sujeito que o humor que oscilava do grande anedotário, do sujeito muito engraçado, muito alegre, para um sujeito que ia para o Corcovado e se jogava lá de cima e tal. E deve ter sido um sujeito riquíssimo de conviver, né? Porque era uma alma bem complicada. Inclusive, nesse episódio que ele pula do Corcovado e não morre, o Ari Barroso vai visitá-lo no hospital e diz: nem para morrer você está prestando. Assis, nem morrer você sabe. Mas essa coisa, esse trabalho com a dramaturgia, porque você é mais conhecido como contista, né? Sim. Quer dizer, sua obra de conto que teve uma divulgação. Agora, você também escreveu o monólogo O Homem e Seu Cachorro, né? Que também é um trabalho de teatro. Como é esse trabalho de teatro? É relativamente recente? Como é essa sua relação com o teatro? Mais ou menos, é uma retomada. Eu comecei a escrever sobre teatro há pouco tempo, porque eu fiz teatro na minha juventude. Eu comecei na vida artística, digamos assim, com o teatro. Eu fazia teatro amador em Feira de Santana, fiz muito tempo, e depois fui fazer escola de teatro na Universidade Federal da Bahia, transferi o curso para o Rio de Janeiro, eu fui para o Rio por causa de teatro, transferi o curso de teatro.
E então o teatro ocupou a minha vida durante uns 5 ou 6 anos com muita intensidade. Nesse período eu li, como todo estudante, você fazendo escola de teatro, eu tinha que ler muita dramaturgia. E eu até hoje gosto mais de ler teatro do que de ver. Então o que acontece? Eu retomei a minha relação com o teatro escrevendo, depois de um tempo. Quando eu perdi o pique de ser ator, o jornalismo e a literatura me afastaram do teatro e me puxaram para esse caminho da palavra, das letras. Eu abandonei um pouco o teatro, mas ficou na minha cabeça essa relação de construção com a teatralidade. Muitos contos meus são em diálogo, muitos contos meus têm descrições de cenas que eu acho que se prestaria a adaptações teatrais, isso aqui que é um exemplo. Então, essa retomada foi esses 2 textos nascem de uns 2 ou 3 anos para cá, que me deu vontade de escrever teatro. Como você falou, a minha obra mais conhecida é de contos e também a literatura infantil e infanto-juvenil, que é onde eu tenho uma quantidade maior até de títulos publicados. Então, é por aí. Agora, O Homem e Seu Cachorro, quer dizer, o que é esse espetáculo? O Homem e Seu Cachorro é um monólogo, um personagem que é um morador de rua, mas que não é um mendigo. É um sujeito que ele não deixa claro para o público em momento algum porque é que ele está na rua, mas ele anda com uma coleção de livros e revistas e ao lado do sofá velho onde ele dorme, ele tem vários livros e revistas e ele se preocupa com a saúde e ele de manhã quando acorda faz atividades físicas e ele cria um cachorro a quem ele chama de Baudelaire e de repente o cachorro morre. E começa toda os desabafos interiores dele, ele começa a filosofar sobre a existência e ele começa a falar da importância de um cachorro para um homem, especialmente para um homem sozinho, que o cachorro, no caso dele, seria a consciência. E ele faz uns textos e ele começa a falar da vida dele, desde quando ele deixou o Nordeste para viver na rua de uma grande cidade no Sul. E um belo dia aparece na vida dele um outro cachorro, a quem ele chama de Rimbaud. E exatamente assim que ele se expressa, Baudelaire e Rimbaud. E a história acaba com esse reencontro dele com o cachorro, como se as coisas retomassem o seu ciclo e tal. É a vida de um morador de rua que é um misto de filósofo desesperado e é um texto que eu particularmente acho muito bonito, também ainda inédito, recém-lançado. Estou enviando assim para alguns profissionais da área de teatro para ver se alguém se interessa. E monólogo é mais fácil de montar. É fácil de montar. Esse aí, então, é um ator, um sofá, um poste de iluminação pública. Está resolvido. Você teve também os seus contos adaptados para teatro de bonecos. Isso. Né? Quer dizer, como é essa experiência também? Isso aconteceu em Brasília, agora em setembro. Uma professora de teatro da UNB, Isabela Brochado, e um ator e diretor espanhol, o Marcos Pena, que é especializado em teatro de bonecos. Eles leram um volume de contos que o governo da Bahia fez, uma coleção de autores baianos, chamado Letras da Bahia, e eles pegaram alguns contos meus de 2 ou 3 livros e fizeram um volume chamado Contos Escolhidos. E esses dois profissionais de teatro, eu dei para eles esse livro e eles pegaram 3 contos, nos quais encontraram uma familiaridade. E ele fez uma adaptação e cria os personagens em bonecos e o cenário. E ficou uma coisa muito interessante. Eu fiquei muito comovido de ver, tá, pela plasticidade. O teatro de boneco eu já acho uma coisa linda. E foi uma adaptação curta, um espetáculo curto que está circulando aí a princípio por Brasília, com a intenção de ir para festivais de teatro de boneco. Estão fazendo um vídeo para mandar para fora para tentar divulgar o espetáculo. E chama-se exatamente Contos Escolhidos. A adaptação é dele, do Marcos Pena, e que eu estou torcendo para que dê muito certo. É a minha primeira experiência com teatro de bonecos, e quando eu vi a estreia eu fiquei tão animado que estou com vontade de escrever um texto especialmente para teatro de bonecos. Quer dizer, há sempre uma relação
meio conturbada entre o autor e o adaptador da obra, né? Os autores, o Jorge Amado já dizia, né? Se eu vendo e não vejo, né? Como é que você viu o espetáculo, assim, do ponto de vista, não sei se da fidelidade de sua obra, enfim? É verdade, sempre vi essa queixa, não só para o teatro, como mais até para o cinema, né? Os escritores se queixam mais de suas adaptações para o cinema. Mas eu achei excelente, eu não fiquei com nenhuma queixa, primeiro porque foi uma adaptação muito fiel. E no pouco onde foi necessário a criação de algum elemento para fazer junção entre um conto e outro, atendendo especificamente a uma carpintaria teatral, foi feito de maneira em que, em momento algum, eu senti que os contos tinham sido ultrajados ou despersonalizados, de maneira nenhuma. Eu fiquei muito orgulhoso do resultado final. Não, fui ver, tipo assim, vamos ver o que esse camarada fez aí com os textos. E ele fez um trabalho muito bacana. Em todo momento onde ele cria, ele recria para dar mais substância e para justificar a convivência das três histórias dentro de um elemento dramático, dentro de uma estrutura dramática a que ele se propôs. Ficou muito bacana, muito interessante. Não tenho queixa. Nesse caso, não tenho do que me queixar. E você continua produzindo, você trabalha desesperadamente com a sua literatura infanto-juvenil, né, que é uma literatura menos discutida, né? Mas como é que está essa literatura, como é que estão esses trabalhos hoje? Eu gosto muito de fazer literatura infantil e infanto-juvenil. Tanto que é onde eu tenho uma quantidade maior de títulos publicados. E vai assim, eu faço literatura infanto-juvenil, na verdade, vai fazer 30 anos em 2014. Porque o meu primeiro livro, O Bravo Soldado Meu Avô, que já foi lançado por 3 editoras, esse ano saiu por mais uma, pela Rovelli, foi lançado em 1984. Então, em 2014, eu faço 30 anos de literatura, de publicação de coisas. E a cada ano vai aumentando um pouquinho, você vai se tornando um pouco mais conhecido e você vai entrando mais nos programas de divulgação, nos programas de adoção de livros, vai começando a interessar um pouco mais as editoras. E é um trabalho difícil, como todos os outros. Você sabe que publicar não é fácil, porque somos muitos escrevendo, apesar de ter muitas editoras também, mas também é preciso que se procure editoras onde tem alguma relação com o trabalho da gente, onde os nossos livros façam sentido de estar ali. Então, isso é um trabalho difícil, como outro qualquer. No caso da literatura infantil, agora tem acontecido mais coisas. Esse ano, 2013, eu tive esses 2 livros, O Homão e o Menininho, pela editora Abacate, de Belo Horizonte, selecionado para o Programa Nacional Biblioteca da Escola. E Todas as Cores do Mar, que é da Global, foi selecionado pelo PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático, também para distribuição em escolas, todos 2 do ensino fundamental. O meu Cenas de Cinema, sobre o qual já falamos aqui no seu programa, foi selecionado para o ensino médio. Então, esse ano aconteceram essas coisas de divulgação do livro junto a essa distribuição de governo, etc., que me deixou muito feliz, sobretudo porque, apesar de estar nessa estrada há muito tempo, é a primeira vez que isso acontece, para você ver que o negócio não é fácil. Né? Mas já foram com 3 livros. Agora, Luiz, é uma coisa interessante, porque a sua obra termina tendo uma diversidade muito grande, né? Seus contos, os seus textos de teatro, o texto infanto-juvenil. Como é administrar essa criatividade diversa? Um amigo escritor me disse que isso é muito ruim. Ele falou, você escreve para criança, escreve teatro, escreve contos, escreve poesia, escreve textos de humor, escreve sobre música. Isso é muito ruim porque acaba que o público, os editores, a crítica, não sabe exatamente o que é que você faz. E eu falei para ele, olha, eu sinto muito, mas eu prefiro que seja assim, eu gosto que seja assim.
Porque eu não tenho, Maurício, essa pretensão de administrar uma carreira, eu não tenho essa história, não, eu não posso, eu tenho que fazer isso porque é o que se espera, que eu quero é fazer uma trajetória como contista, eu quero ser reconhecido como... Eu quero é escrever o que me dá vontade e se eu conseguir publicar, me anima e eu volto a tratar desse assunto, eu volto a ficar nesse ramo, porque eu gosto disso. Tudo o que eu faço em literatura são coisas que me dá vontade de fazer, que eu tenho algum prazer de fazer. Existe um ou outro livro sobre encomenda que todo autor tem. Recebi uma ou outra encomenda, um livro para fazer uns textos sobre cultura nordestina, e tive uma encomenda específica para um livro infantil que tratasse desse ou daquele tema, mas isso é muito pouco. No geral, eu escrevo sobre o que me dá vontade de escrever. Então, quando eu imagino uma história, eu penso, isso pode ser um conto, pode até ser um poema, pode ser tratado como um livro juvenil. Quando eu decido qual é o gênero a que essa história se presta, eu vou e faço. Então, essa multiplicidade pode até não ser uma coisa boa, mas eu faço sem preocupação, porque eu gosto disso. O Jorge Amado, a gente já falou aqui dele hoje, mas ele está sempre presente. Ele uma vez alertou ao próprio João Ubaldo Ribeiro, né? Que o João Ubaldo Ribeiro ficou assustado diante do sucesso do Sargento Getúlio e queria escrever alguma coisa contra o Sargento Getúlio. E o Jorge disse, não faça isso, não renegue seu filho e pense em construir uma carreira literária. Quer dizer, você também nunca teve essa preocupação de construir isso que a gente chama de carreira literária, ter uma coisa planejada, planificada quase? Não. Eu tenho a pretensão e o sonho de continuar escrevendo, de continuar fazendo literatura, dessa ser a minha principal fonte de renda, dessa ser a minha principal e mais motivadora atividade, mas não tenho essa angústia de construir uma carreira. Se com esta quantidade toda de livros que eu tenho feito, eu não estiver construindo uma carreira, é porque a obra não tem o menor valor, então que o futuro faça disso o que achar conveniente. Agora, não está na minha cabeça construir uma carreira, está na minha carreira continuar escrevendo. E cada vez mais, o que eu quiser escrever, se tiver a felicidade de publicar, ótimo. Se não tiver, fica inédito. Porque outro dia um amigo comentando, impressionante como você publica, você tem muita coisa publicada. Eu falei, pois é, mas você não conhece a gaveta de não, né? Porque eu tenho muita coisa publicada, mas também tem muita coisa que não foi aceita pelas editoras. Então, eu quero isso, ir fazendo, e se tiver a felicidade de ser publicado, eu fico muito feliz. Se tiver uma boa distribuição, se eu souber que chegou bem ao mercado, fico mais feliz ainda. Agora, não estou pensando se estou com isso construindo uma carreira. Eu estou vivendo, sobrevivendo, escrevendo e vivendo disto. Isto sim me preocupa. E, além do mais, o mercado editorial, ele é feminino, né? Porque é complexo demais para ser entendido no primeiro momento, né? Agora, em projetos novos, você está sempre trabalhando em novos projetos, em novos escritos. Como é que está hoje a sua carreira mesmo? Novos e velhos, né? Porque eu tenho escritos que eu pego e deixo pelo caminho, e eu estou sempre escrevendo algumas coisas. Não é nem só uma coisa, não. Eu estou sempre escrevendo alguma coisa. Porque eu tenho sempre algo assim para, se surgir uma oportunidade, eu tenho algo para mostrar. Então, eu estou mais uma vez trabalhando num livro de contos, finalizando um livro de contos, que estou muito encantado com esses contos, com muito carinho com eles. Estou também dando prosseguimento a um livro de poesia, que é uma coisa que também faço, porém bem menos. Tenho 2 ou 3 livros de poesias publicados, é o que eu faço com mais cuidado, porque é o que eu tenho menos dúvida se sei mesmo fazer, apesar dos livros que eu fiz ter saído por boas editoras e tal. Estou mais uma vez preparando um livro de poesia e trabalhando também numa ficção infanto-juvenil. Nenhum desses 3 apalavrado com nenhuma editora, nenhum desses 3 estou muito ansioso para
concluí-los, mas seguramente quero concluir os 3 ainda esse ano e começar o ano novo mandando eles para editoras para ver o que acontece. E já projetando novos projetos. E já projetando novos projetos. E quando eu faço, eu sou franco atirador. Eu mando para as editoras, Maurício, como qualquer, com essa quantidade de livros publicados, mas eu me comporto como qualquer iniciante. Eu pego e mando com mensagem lá, e anexo o arquivo, e se recebo um não, eu pois não, muito obrigado, e mando para outra. Eu não tenho nenhum temor de receber um não, eu não tenho esse tipo de coisa, não. E não tenho agente literário, eu mesmo faço o meu corpo a corpo com as editoras, eu não só cuido ofereço o original, acompanho a produção, cobro meus direitos autorais, negocio o contrato, eu vivo disso, não de fazer e de administrar esse fazer. Então eu lido com a literatura no meu dia a dia, é o meu ofício. E ofereço, como eu estou te dizendo, quando eu ofereço o original para um editor, eu ofereço como um autor iniciante. Se for uma editora que já me conhece, isto facilita, mas isso não dá nenhuma garantia. É o garantido. Tá ótimo. Pimentel, obrigado por sua participação aqui no Leitura. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui, sempre um prazer conversar com você. Obrigado. Há uma nova voz, ou melhor, várias novas vozes na literatura de língua portuguesa. Isso nos alenta, pois, enfim, a força desta língua tão menosprezada aflora com garra, trazendo um jeito renovado de dizer verdades e mentiras. Esta multiplicidade de sentimentos vem não só do Brasil e de Portugal. Países como Angola, onde nasceu Ondiak, autor de Os Transparentes, lançado pela Companhia das Letras, dão uma contribuição imprescindível a este processo. O novo romance de Ondiak surge como uma espécie de narrativa multifônica, onde não há um enredo linear, mas histórias que se encontram por afinidades para formarem um painel de um Angola na fronteira entre o novo, que insiste em chegar, e a tradição, que persiste em sobreviver. Neste jogo, cruzam personagens ícones, inominados, reconhecidos por seus ofícios, como a dizer que a força do trabalho é quem dita as regras a serem seguidas nesta renovação irreversível. E daí vêm as contradições de um país em construção permanente. Um livro que cresce por sua verve lírica e bem-humorada. Um belo alerta sobre as necessidades humanas do homem. Estas vozes renovadas da literatura de língua portuguesa sabem trazer um novo tom para o debate político. Livres do maniqueísmo raso, da luta entre o bem e o mal, olham as ações políticas com um olhar mais crítico e consequente. É o caso do novo romance de João Tordo, Anatomia dos Mártires, lançado pela Leia. O enredo conta de um jornalista que, mandado para Berlim para entrevistar o biógrafo de um mártir religioso, resolve traçar um paralelo entre este e Catarina Efêmia, a camponesa portuguesa assassinada pela ditadura salazarista. Publicada a entrevista, uma série de acontecimentos passa a circular em volta do protagonista, a começar por seu editor, um comunista alcoólatra, encontrado na rua em coma, aparentemente vítima de agressões físicas. E aí começa um romance de suspense, onde o importante é desvendar até que ponto os mártires são usados pelos muito vivos. Daí decorre, por outro lado, uma trama política, onde o autor caminha pelos mistérios dos interesses que envolvem a ambição humana. Um livro bem escrito, onde se desvenda a real face do jogo político. Para entender Homens e Nações, Os Transparentes, de Ondiak, e Anatomia dos Mártires, de João Tordo, o Leituras de hoje fica por aqui. E você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.